Sejam muito bem-vindos, eu sou Paula Leal, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Silvio Navarro, Cristina Grêmio, de Curitiba, e Ana Paula Henkel, de Los Angeles. Você pode acompanhar nossa programação pela plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro também é transmitido pelo Twitter da Revista Oeste e pela Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é 2 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta quinta-feira. O estranho vai-vem do senador Marcos Duval. O Brasil cresce mais que a China em 2022. A imprensa de papel continua despencando no Brasil. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. Uma regra aprovada pelo Conselho Nacional do Ministério Público vai beneficiar com até R$11 mil por mês procuradores que estiverem de férias, licenciados, em recesso ou afastados para atuar em associações de classe. Com o privilégio, integrantes do Ministério Público, que já têm 60 dias de férias por ano, poderão ganhar adicional de 33% em seus vencimentos e receber acima do teto constitucional, que hoje é de cerca de R$40 mil. Os integrantes do Conselho do MP levaram pouco mais de um minuto para discutir e aprovar por unanimidade o penduricalho. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas à nossa convidada Cristina Grêmio. Oi, Paula. Boa tarde para você, Augusto, Silvio, Ana e para nossa audiência. A gente está vendo mais um capítulo do eterno patrimonialismo brasileiro, né? A gente vê essas castas sugando o dinheiro público, aprovando aumento após aumento, enquanto quem ganha salário mínimo fica naquele eterno sofrimento, quem ganha pouco, quem trabalha para iniciativa privada, eternamente vendo apenas a reposição da inflação ali, que é o que em tese manda a lei, mas com dificuldade de repor, de melhorar o seu ganho salarial. E a gente vê isso acontecer com o Ministério Público, em todo o judiciário, no meio político, enfim. Os que, em tese, decidem a nossa vida, decidem sempre melhor para eles. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Quero te ouvir em relação a esse aumento aí de mais de R$11 mil para os procuradores. Boa noite, Paula, nossa querida âncora. Boa noite, Cris, que bom ter você aqui com a gente. Craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes, e boa noite à nossa audiência maravilhosa. Acho que a Cris resumiu, né? Esses penduricalhos nós hoje olhamos e até numa vitrine, eles estão numa vitrine, né? O sistema que se retroalimenta nas condições para eles próprios, e isso inclui também os seus salários. Agora, dizer que é excesso de trabalho, olha, se a gente começar a falar de excesso de trabalho aqui, o brasileiro, acho que essa desculpa não vai aturar, não, porque quem tem excesso de trabalho é o brasileiro, classe baixa, classe média, que tem excesso de trabalho para pagar excesso de imposto. Os impostos no Brasil, a reforma tributária que anda aí no radar, né, das casas legislativas, precisa agora fazer parte do debate público também, porque quem trabalha muito não é procurador, não é político, não é senador, não é ministro do Supremo Tribunal Federal. Quem carrega esse país nas costas é o trabalhador, e principalmente o trabalhador ligado ao agronegócio. Silvio Navarro, muito boa noite. Sempre que eu leio notícias assim, eu penso, né? E a nossa reforma administrativa precisa ser feita urgente. Mas nunca aparece. Boa noite para você, Paula Leal, mestre Augusto Nunes, que divide o estúdio aqui conosco. Boa noite para a craque Ana Paula Henkel e hoje para nossa convidada Cristina Grêmio. Aliás, daqui a pouco estaremos juntos no Estúdio Oeste, não é mesmo, Cris? A partir das 8h30 ao vivo
aqui, como acontece todas as quintas-feiras, para apresentar os destaques da edição da Revista Oeste para os nossos assinantes, que está saindo do forno. Paula, antes de comentar, posso aproveitar o embalo e mostrar aí um QR Code no cantinho da tela e convidar você que está nos acompanhando a assinar, a apoiar o nosso jornalismo independente. Assine a Revista Oeste. A Revista Oeste não aceita recursos públicos, nem é ligada a partidos, nem a políticos, nem a governo nenhum. É financiada pelos seus assinantes e apoiando a nossa edição para assinantes, divulgada sempre, publicada às sextas-feiras pela manhã, você também está apoiando este conteúdo em vídeo. Mas vamos lá, Paula. Olha, de antemão quero dizer que eu sou um entusiasta do trabalho do Ministério Público, por exemplo. Especialmente o trabalho que era realizado no passado, muito antes da politização de promotores e procuradores, sem precedentes, como acontece hoje em dia, como a gente assiste nos últimos anos, especialmente durante o governo Jair Bolsonaro. Isso sai lá da Procuradoria-Geral da República e caminha verticalmente em todos os estados brasileiros. Mas eu quero lembrar que em 21 de dezembro, final do ano, a Câmara aprovou a toque de caixa. Não foi pautado, foi praticamente colocado em votação aumento para diversos segmentos públicos. E aí apareceram tribunais, apareceu o Ministério Público, os próprios servidores do Legislativo, da Câmara, do Senado, enfim, todo mundo teve reajuste. E a desculpa oficial ali na ocasião foi que durante a pandemia esses reajustes permaneceram congelados, portanto, deveriam ser gordos no final do ano, e foi o que aconteceu, aumentos significativos, os números saltam aí. Esse caso, narrado agora há pouco por você, no caso, é um penduricalho, é um abono, mas é importante lembrar que o aumento aconteceu em dezembro para todas as carreiras, e eu me lembro que na época o Partido Novo, que tinha uma bancada um pouquinho maior do que a que tem hoje, mas representado no plenário pelo deputado Marcel Van Hatten e pelo ex-deputado agora Thiago Mitrô, de Minas Gerais, defenderam que esse reajuste teria impacto nas contas públicas e principalmente impacto em cascata. Mas o que os nossos deputados, no apagar das luzes, muitos indo embora para seus redutos eleitorais, para não voltar mais a Brasília, fizeram? Aprovaram. Boa noite, Augusto Nunes. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu irmão Silvio. Boa noite, querida Cris, Ana, minha parceira indispensável. Boa noite a você que nos acompanha. Eu, quando não entendo uma coisa, não tenho nenhum pudor aí em ficar perguntando. Eu queria, Silvio, que você me explicasse o seguinte, Paula, ou quem souber, para entender direito. Eles ganharão mais 11 mil nessas circunstâncias, quando estiverem de férias, é isso? Eu não estou entendendo. Eles vão ganhar mais quando eles vão trabalhar menos. É uma loucura, olha aqui. Se eles estão afastados para atuar em associações de classe, viram dirigentes sindicais, por que eles ganham mais? É isso? Ou eu não estou entendendo? A desculpa oficial, e isso bateu ali em torno de R$200 mil, no caso de alguns, Augusto, é porque é exercício de mandatos anteriores, são indenizações, são penduricalhos, como a Paula trouxe aqui na abertura do programa, né? Então, de fato, é excedente ao salário já reajustado. Aí que tá, o que me incomoda são esses truques, né? Lembrando que tudo acaba no nosso bolso, né? Nós pagamos todas as contas. Eu lembro o seguinte, vou contar um caso rapidinho aqui. Quando eu deixei a Veja, eu recebi alguns convites e um deles foi feito pelo então ministro da Comunicação, Antônio Carlos Magalhães, e que era para que eu assumisse a presidência da Radiobras, né? É esse o nome, que cuidava da Rádio Nacional e tal. Eu fui para Brasília, pronto para recusar. Eu não queria deixar de ser jornalista, não queria cargo público. E eu achei que bastaria se mencionar o salário que eu recebia, porque eu tinha certeza de que o salário de um presidente da Radiobras estaria muito abaixo do salário que eu recebia como redator-chefe da Veja. E aí disse isso para o ministro Antônio Carlos, falou, ministro, muito obrigado e tal, mas eu ganho, no momento eu ganho 0, porque eu saí, mas o meu salário era bom e tal. Ele falou, quanto?
Eu disse, ele falou, olha, não tem problema nenhum, porque além do salário que você vai ganhar, aqui você vai ser conselheiro da Telerge e da Telesp, que eram as empresas de telefonia do Rio, estatais, né? Empresas públicas. Do Rio, Telerge e Telesp. Ele falou, você vai ser conselheiro e não precisa comparecer às reuniões. Aí, não dá. Eu também não aceitei, não aceitaria por esses motivos. É muito truque. Se você acha que o salário precisa aumentar, aumente escancaradamente e mostrando para o país, discutindo, falando e explicando. Esses truques de última hora é que mostram que os próprios beneficiários sabem que é uma esperteza, mais uma esperteza. Agora 17h55. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, prestou um novo depoimento à Polícia Federal. O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro é investigado por suspeita de omissão em relação aos atos de vandalismo de 8 de janeiro. Anderson Torres estava nos Estados Unidos no dia dos protestos. Ele retornou ao Brasil 6 dias depois e se entregou à polícia. A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Silvio Navarro, lembrando que no primeiro depoimento do ex-ministro Anderson Torres, ele permaneceu em silêncio, né? Paula, veja, a gente segue com todos os cuidados, com todos os dedos ao tratar do episódio de 8 de janeiro, criticando a violência, criticando todo tipo de vandalismo, criticando também prisões que aconteceram e que muita gente não sabe porque foi presa. No caso do Anderson Torres, o que se sabe é que teria sido encontrado um papel que seria uma minuta de um eventual suposto golpe na sua casa, mas tudo ainda não foi esclarecido justamente porque ele não se pronunciou, ele não falou até agora, como você bem disse. Esse episódio ainda segue à sombra, né? Ainda há muitas perguntas, muito mais perguntas do que respostas oferecidas sobre essas prisões todas que aconteceram depois do 8 de janeiro. Paulo, eu acho que a gente deve se limitar a comentar nesse sentido. Cristina Grêmio, eu quero te ouvir também em relação a essa situação do ex-ministro Anderson Torres, preso em Brasília. A gente tem essas limitações todas, né? Não se sabe exatamente o que pode ser falado, mas olhando assim, sem conhecimento jurídico e de fora, é duro que o cidadão comum aceite que sejam presas pessoas que, em tese, não cometeram crime algum, e pior, sem o trânsito em julgado, aquele, né, que colocou na rua tantos bandidos condenados em até segunda instância. Por isso que existe a PEC para condenação para prisão após condenação em segunda instância, que está parada, tanto na Câmara quanto no Senado, mas a sociedade almeja muito ver essa PEC aprovada, porque quer que bandidos condenados por colegiados de juízes vão para a cadeia. E, ao mesmo tempo, a sociedade se espanta, como eu vinha dizendo, em ver pessoas que não cometeram crimes, em tese não cometeram, sem nenhuma prova cabal que coloque no flagrante, né, a exceção que a Constituição permite, que o Código Penal permite, que a pessoa seja presa no flagrante do crime. Anderson Torres não cometeu crime e está preso, e foi acusado, já difamado aí de toda forma pela imprensa, sem prova alguma. Essa suposta prova, esse suposto indício, essa minuta aí, foi o tal do Fishing Expedition. Depois a Ana pode explicar melhor sobre isso, mas é como chamam nos Estados Unidos quando fazem buscas e apreensões, reviram a casa de pessoas com ordem judicial, mas sem nenhuma comprovação que possa ter de que há qualquer relação com um crime. E aí, lá dentro da casa, vasculhando, acham alguma coisa que pode vir a ser um indício de um crime e aí incriminam. Então, é a tal da prova plantada, como se diz no jargão popular. Quer dizer, o que é essa minuta final? Era um papel rascunhado lá na casa do então ministro da Justiça. O que ela diz exatamente? Não tem assinatura, não tem selo, carimbo nenhum. Ela está vinculada a alguma reunião que foi feita? Alguém? Ok, o depoimento dele pode esclarecer isso, mas qual é o crime cometido por alguém que escreve algumas poucas linhas lá no seu computador, imprime isso, ou recebe
recebe isso impresso de alguém e guarda em casa. Até onde eu saiba, o Código Penal não tem essa tipificação criminal, e esse, a meu ver, é mais um dos abusos do judiciário que precisam ser contestados pelo Senado. Senado omisso e que vai continuar omisso, pelo que parece. Augusto Nunes, Anderson Torres disse que esse documento, essa minuta, estava no casa para descarte, né? Ia ser descartada, era um rascunho apenas. Olha, eu acho o seguinte, devem ser investigados com seriedade todos os que aparentemente se omitiram, né? Os acusados de omissão naquele dia e tal. Agora, isso aí não se limita a um lado só. O Brasil precisa começar a acabar com essa separação. Esses aqui podem ser investigados e esses não. Eu queria saber o que aconteceu, por exemplo, para que não fosse reforçada a guarda, os responsáveis pela proteção militar das sedes dos 3 poderes. Precisa investigar isso aí. Chega a notícia de que pode haver algum ataque e é reduzido o efetivo militar. Para que os brasileiros saibam que a investigação é imparcial. Nós não podemos nos esquecer de que o atual presidente da República, ele foi beneficiado pela decisão segundo a qual Sérgio Moro agiu com parcialidade. Não pode haver, portanto, tão pouco tempo depois, investigações que se limitem a um lado só isso. Todos nós aqui, vamos repetir, somos contra esse tipo de ação violenta, essas depredações, tudo que aconteceu. Nós queremos que os responsáveis sejam punidos, mas eles precisam ser corretamente identificados, né, e o que fizeram. Se fizeram alguma coisa criminosa, isso deve ser provado, estejam onde estiverem, de que lá não importa o lado. Agora, 18 horas e 2 minutos, estamos ao vivo na plataforma Rumble. Para você que nos ouve pelo rádio, Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. E a gente pede a você que está nos acompanhando para deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever aqui na nossa plataforma. Mais de 126 mil inscritos. A gente lança a campanha para chegar a 200 mil. Para isso, a gente precisa do seu apoio, que você compartilhe esse link nas suas redes sociais, nas redes de WhatsApp, Telegram, para que mais pessoas cheguem aqui até nós, aqui na nossa plataforma do Rumble, no nosso canal aqui da Revista Oeste. E a gente segue com mais informações e notícias aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque nesta quinta-feira, o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, bateu algum recorde em matéria de declarações desencontradas. Vamos acompanhar. A primeira declaração... Só para a gente começar aqui seguir o fio. Para todo mundo entender. A primeira declaração ocorreu durante uma live na madrugada de hoje. E vocês esperem, eu vou soltar uma bomba aqui para vocês. Sexta-feira vai sair na Veja a tentativa do Bolsonaro de me coagir para que eu pudesse dar um golpe de Estado junto com ele. Só para vocês terem ideia. E é lógico que eu denunciei. Depois, Duval recuou. Disse que Jair Bolsonaro estava na reunião, mas quem fez a proposta foi o ex-deputado Daniel Silveira. E aí ele começou a explicar. A ideia seria eles colocariam um equipamento de gravação, teria um veículo já próximo ao STF, captando o áudio. E eu, nessa reunião com o ministro Alexandre, eu conduzindo para ele falar que, em alguns dos processos dele, ele ultrapassou a linha da Constituição. E aí eu disse de pronto que eu não iria fazer isso, né? Não iria fazer esse tipo de ação, porque eu falei, olha, presidente, e Daniel, isso é ilegal. Para fazer isso, para gravação, você tem que ter autorização do juiz. O presidente estava numa posição semelhante à minha, escutando uma ideia esdrúxula do Daniel Silveira. Ele não falou, pô, senador, pensa. Não falou nada disso. Por isso que quando sai na imprensa que ele me coagiu, isso não confere. A confusão continuou com uma mensagem no Instagram. Marcos Duval se despediu da vida política.
Após 4 anos de dedicação exclusiva como senador pelo Espírito Santo, chegando a sofrer um princípio de infarto, venho, através desta, comunicar a todos os capixabas a minha saída definitiva da política. Não tem, as ofensas que tenho vivenciado estão sendo muito pesadas para a minha família. Que Deus conforte os corações de todos os meus leitores. Esse é um texto que Marcos Duval publicou na rede social dele no Instagram, na tarde de hoje. Depois, para a gente acompanhar o fio, porque é complexo aqui, depois voltou atrás e revogou a renúncia. Naquela hora que eu postei, se fosse no horário comercial, eu tinha saído. Quando eu acordei com o telefone da minha filha, aí que eu comecei a falar, não, então, se eu sair, eu não vou mostrar o resultado do meu trabalho e por que eu estou sofrendo essa perseguição de reputação, né? Então eu vim pedir para a minha equipe me esperar, que eu queria reunir antes de falar com vocês da imprensa, e a minha equipe pediu para que eu ficasse. Ana Paula Henkel, essa é daquelas histórias, quanto mais você tenta entender, pior fica, né? Não, e tudo isso em menos de 24 horas, né? Uma confusão, você ia para a internet, aí já tinha acontecido outra coisa, então tá tudo muito estranho, né? Muito confuso. O Marcos Duval deu uma entrevista numa live também para um grupo que nós sabemos que é público, que é absolutamente anti-bolsonarista. Eles ficaram provocando. Então o Bolsonaro é isso? Então o Eduardo Bolsonaro é aquilo? Esses são os clipes, né, que rodaram aí as redes sociais. Agora, tudo está muito estranho pela velocidade desse fio que você colocou aí, Paula. Nós o entrevistamos, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, aqui no Sem Filtro. Estávamos falando do 8 de janeiro. Ele que estava de uma maneira muito incisiva e firme pedindo a CPI do 8 de janeiro. Eu até, na ocasião, antes de fazer a minha pergunta para ele, eu li o que o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann, ex-ministro da Defesa de Michel Temer, disse numa entrevista ao jornalista William Vac, da CNN, sobre o apagão dessa inteligência das forças policiais, da Guarda Presidencial, que tinha alguma coisa muito estranha nesse tal apagão, que não se invade os prédios dos 3 poderes como eles foram invadidos, e ele, né, reafirmando aqui para a gente, não, realmente tem muita coisa estranha, é preciso uma investigação séria. Logo depois, na semana seguinte, Randolph Rodrigues declara que essa CPI do 8 de janeiro é uma coisa inútil. O Zeca Dirceu, né, filho do Zé Dirceu, também diz que essa CPI do 8 de janeiro é uma coisa inútil, que vamos perder tempo com isso. Então, está tudo muito estranho, né? Será que ele foi ameaçado, não foi ameaçado? Esse fio que você colocou poderia ter acontecido assim em várias semanas, vários dias, mas não, essa confusão toda aconteceu em menos de 24 horas. Tem também um vídeo aí do senador rodando desde ontem por causa da eleição de presidente para a presidência do Senado, ele abraçando Davi Alcolumbre ali numa festa no Senado, né, ali com uma alegria diante do resultado. Então, de novo, Paula, está tudo muito estranho. Eu acho que aqui a gente deixa o Sem Filtro aberto também, se o senador quiser esclarecer alguma coisa. Cris, algum palpite do que pode ter acontecido aí com o senador Marcos Duval para mudar de ideia em tão pouco tempo em relação a denúncias que são graves? Alguma coisa aconteceu nos bastidores, né, Paula? Dizem que o senador é intempestivo, tem fama de maluco, enfim, mas seja o que for, alguma coisa aconteceu nos bastidores. Eu fiz questão, enquanto a Ana falava, de buscar aqui uma reportagem que esteve como manchete em toda a imprensa 2 semanas atrás. A manchete era: senador diz que vai pedir prisão e afastamento de Flávio Dino por suposta prevaricação em relação aos atos de 8 de janeiro. Quem era esse senador? Marcos Duval. Afirmou, saiu falando aí
aos quatro ventos, toda a imprensa militante, a imprensa não militante, nós demos, eu vi a entrevista que vocês fizeram com o senador aqui no Oeste Sem Filtro, eu tentei fazer um agendamento de uma entrevista com ele, não consegui falar sequer com a assessoria de imprensa, tentei por alguns dias, muita dificuldade de conseguir falar com a assessoria de imprensa dele, justamente queria mais esclarecimentos, mas o fato é que depois as manchetes sumiram. Então, foi manchete que ele afirmou na sexta-feira, 13 de janeiro, que ia pedir o afastamento e a prisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, por suposto crime de prevaricação. Nas redes sociais, ele ainda divulgou um ofício que teria enviado ao ministro e ao então governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na véspera dos atos de vandalismo de Brasília, pedindo esclarecimentos acerca do que estava sendo feito, enfim. Ele anunciou, né, cantou de galo, disse que ia pedir a prisão, ao que tudo indica não pediu, porque não foi mais manchete na imprensa, todo mundo esqueceu disso. Aí veio essa eleição ontem de Rodrigo Pacheco, reeleito, né, para presidente do Senado. Estranhamente, Marcos Duval, como bem lembrou a Ana Paula aí, depois se abraçando, cheio de chamegos para cima de Davi Alcolumbre. E aí, na madrugada, reunido com Renan Santos e Arthur Duval, do MBL, falando muito tranquilamente. Agora ele veio dizer em coletiva que estava nervoso, mas falou muito tranquilamente, embora estivesse, sim, como a Ana também bem lembrou aí, sendo pressionado pelos meninos do MBL. E aí vou abrir aspas aqui, o que ele falou na live com o MBL. Anotei enquanto a gente transmitia aí. Abre aspas para Marcos Duval, live na madrugada. Bolsonaro tentou me coagir a dar um golpe de Estado com ele. Fecha aspas. E aí, ele ainda disse, óbvio que denunciei. Denunciou para Alexandre de Moraes, né? Agora a gente descobre um dos informantes do STF dentro do Senado. E aí, na coletiva hoje cedo, aspas de novo, o presidente estava numa posição como a minha, o presidente Bolsonaro, né? O presidente estava numa posição como a minha, ouvindo uma proposta esdrúxula, ou seja, não foi ele que propôs, como ele disse lá na live. Então, realmente, eu acho que eu vou acreditar na hipótese de que é um factoide e que amanhã já não se fala mais nisso. Cara, é muito estranho, né? Vou sair da vida pública, não vou mais, minha filha ligou, eu dormi, acordei, minha filha ligou, minha equipe pediu para ficar, ficou. Parece muito amadorismo para quem já está há 4 anos no Senado da República. Silvio, quero te ouvir a esse respeito, mas antes quero acrescentar aqui um vídeo em que o senador Flávio Bolsonaro do PL comentou no plenário a denúncia de Marcos Duval. Sobre o que está sendo noticiado hoje com relação à fala do senador Marcos Duval, ele já havia me relatado o que tinha acontecido, que isso iria ser trazido a público, contudo numa linha de que essa reunião que aconteceu, ela seria uma tentativa de um parlamentar de demover as pessoas que estavam nessa reunião, de fazer algo absolutamente inaceitável, absurdo e ilegal. Então o que eu peço aqui, obviamente, é que todos os esclarecimentos sejam feitos, e eu não digo nem abertura de inquérito, porque a situação que foi narrada não configura nenhuma espécie de crime, mas que todos os esclarecimentos sejam feitos para que não fiquem narrativas em cima de narrativas no intuito de superar os fatos. O fato é que dia 31 de dezembro o presidente Bolsonaro deixou a presidência. Olha, Paula, pois agora eu acho que a CPI se faz mais do que necessária. Tem mais um elemento aí para ser investigado, e aí pode ser CPI das manifestações, CPI do 8 de janeiro, CPI do golpe, pode chamar do que quiser. Em 2005, por exemplo, criaram uma CPI dos bingos, que a última coisa que ela investigou foi bingos, investigou de tudo, até derrubou o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, no caso do caseiro Francenildo. Eu acho que precisa de uma CPI para esclarecer tudo isso, para o senador Marcos Duval, inclusive, ter oportunidade de falar ali ao longo de horas e horas numa oitiva, enfim, detalhar tudo isso que aconteceu. Do contrário, é um caso sério de divã, de consultório, porque primeiro a banalização como ele trata o mandato, né? Se tivesse em horário comercial, eu tinha meio, espera aí, o Senado não é cartório, horário comercial, é o senador da República, eleito para 8 anos de mandato, teve lá quase 1 milhão de votos no Espírito Santo. Poxa vida, e os seus eleitores? Se fosse horário comercial, eu ia lá e pedir a conta, é isso? Não é assim que funciona, né? Numa live na madrugada, depois de uma eleição importantíssima para a presidência da casa.
e que ele foi visto, como já foi detalhado aqui pela Cris, pela Ana, né, com tapinhas com o senador Davi Alcolumbre, que todo mundo sabe que é o grande articulador dessa vitória do Rodrigo Pacheco. Pois bem, e aí ele vai numa live na madrugada nas redes sociais, sendo que ele tem uma tribuna no Senado da República, na casa de Rui Barbosa, para se manifestar. Tá tudo errado. Renuncia e depois não renuncia. E a intimidade dessas conversas com o Daniel Silveira, que não sei, precisam ser periciadas, não se sabe em que cenário elas aconteceram, não se sabe qual é a ordem cronológica dessas conversas, se houve de fato uma reunião na qual o presidente da República estava presente ou não, que tipo de linguagem foi adotada ali. Em que dia, né, Silvio? Em que dia? Quando foi a reunião? Aparentemente, o que aconteceu ali foi que ele passou esse material para a reportagem da revista Veja, e aí todo o mérito à revista Veja de ter publicado, não há nenhum demérito nisso, a revista fez o seu papel. Agora, precisa explicar, ele, senador, precisa dar uma satisfação. Não esse papo furado que ele acabou de dizer ali, eu estava com a cabeça quente, fui pro Twitter. Pera lá, ele é um senador da República. Twitter. Ah, não, aí não dá. E depois, só para continuar, vou acrescentar mais uma informação, já quero te ouvir, Augusto, em relação a esse tema. A Polícia Federal pediu a Alexandre de Moraes que autorizasse a oitiva de Marcos Duval na investigação das invasões de 8 de janeiro. Moraes decidiu que o depoimento deve ser colhido em até 5 dias. Agora sim, Augusto Nunes, essa história está muito mal contada. Uma frase só, vou me limitar a uma frase, duas. É o seguinte, o sujeito fala como louco, age como louco, diz coisas de louco, tem olhar de louco e não pode ser tratado, então, como um deputado sério. Ele é louco. Eu acho que o Silvio generosamente diz que ele pode ser um caso clínico, né? Eu acho que é. Coisa de louco. E aí eu não posso fazer uma análise lógica de uma loucura, né? Não há lógica nessa loucura. E chegou mais uma informação aqui para a gente ainda desse assunto, que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, se manifestou sobre as recentes declarações do senador Marcos Duval. O órgão destacou que não está envolvido em qualquer iniciativa relacionada à possibilidade de gravação de conversas de algum ministro do Supremo Tribunal Federal. O que tem a ver isso com outra? Em que contexto? Não, é porque o Marcos Duval, durante a live, ele disse ele falou tanta coisa. Que o Bolsonaro garantiria que a ABIN iria fornecer os equipamentos de espionagem para gravar a conversa entre Marcos Duval e o ministro Alexandre de Moraes. E, de novo, ele explicou se isso foi depois de 8 de janeiro, antes do 8 de janeiro. Antes de 8 de janeiro, em dezembro. Mas o Bolsonaro viajou quando? Dia 30, né? Então, não houve reunião. Dia 31. Não se sabe, mas veja, e talvez por isso tenha que explicar, Augusto. E aí tem um ponto que é o seguinte, mas leva um médico, psiquiatra também, porque aí é bom. Tem que desenhar. Nós aqui, vou dizer em primeira pessoa, elogiei o papel do senador Marcos Duval, o comportamento dele, que saiu em defesa para tentar entender as prisões, ali 1.200 pessoas levadas para o ginásio da Polícia Federal, depois foram para Papuda ou para Colmeia, no caso das mulheres, e ele fez bem o papel dele de senador, estava em Brasília quando muitos ainda estavam de férias, outros representantes dos estados no Senado da República, foi elogiado, mas agora nesse caso tem um outro ponto aí. Você vê que o senador Flávio Bolsonaro, na sua fala que nós apresentamos aqui, ele falou, olha, não é nem caso de investigação, tá? Eu acho que ele não levou muito a sério, talvez ninguém esteja levando muito a sério dentro do Senado, mas basta uma representação do Conselho de Ética para ele explicar, ou então ele vai ter mesmo que renunciar, para não ser cassado. Se ele mentiu, ele quebrou o decoro parlamentar, numa gravidade estupenda, porque estamos falando de um ex-presidente da República, que, se a reunião aconteceu, talvez ainda estivesse no exercício do mandato, dentro de um palácio presidencial. Veja bem, olha a gravidade do que ele falou. Então apresente um pedido de investigação no Conselho de Ética e aí ele detalha direitinho, data, horário, como é que tudo aconteceu, qual era essa intimidade que ele tinha com o Daniel Silveira para trocar esse tipo de informação, que você lê os diálogos ali, é uma coisa mais ou menos assim, isso é uma coisa para 3 pessoas, no máximo 5 vão saber, parece um plano da KGB. Então eu pergunto, que intimidade era essa para ele estar debatendo isso com o deputado Daniel Silveira? Ele tem que explicar. Detalhar, não é essa coletiva mequetrefe que ele acabou de dar, não.
Não é no Twitter, não. O que ele fez foi muito grave. Então, ou ele explica, ou ele tem que enfrentar um processo de cassação de mandato. Que aí sim ele vai ter que renunciar ao mandato. E o Randolph, nessa hora, já foi no Conselho de Ética? Já bateu na porta da PGR ou do Supremo? Agora, Silvio, veja bem. Silvio. Esse pessoal não leva... Eles nunca leram uma única linha sobre golpe de Estado. Essa história começa a ficar mais estranha ainda quando você descreve um golpe que é assim. Aí o cara me convidou para entrar no golpe. Tá? Como se fosse um passante. Ali você está encostado numa parede, vamos para um golpe, então não é assim. Quem mais estava nessa? Que reunião? Quem participou? Porque você tem toda a razão. Ele deve ser ouvido, mas ou ele sai daqui, da oitiva com explicações, depois de explicações lógicas, que eu não acredito que ele tenha, ou ele sai já remetido ao Conselho de Ética, ou ele sai para uma clínica psiquiátrica, porque fora dessas hipóteses eu não vejo outra. Mais de 40 mil pessoas aqui nos acompanhando ao vivo no Rumble. Diga lá, Cris, depois a Ana quer comentar também. Não, só dar uma notícia rápida. Não é comentar, não. Já há veículos aqui de imprensa noticiando que o senador acabou de prestar depoimento à Polícia Federal, que ele chegou à Polícia Federal às 5 da tarde, e o teor do depoimento dele ainda não foi divulgado. Então, portanto, a história está andando até de maneira rápida. A gente vai acompanhar esse fio. Diga lá, Cris. Eu queria trazer um esclarecimento só sobre o comentário que eu e a Ana fizemos no início, né, sobre Marcos Duval dando os parabéns para o senador Davi Alcolumbre depois da vitória de Rodrigo Pacheco. O jornalista Kim Paim foi rápido, ontem à noite mesmo, colocou o videozinho e perguntando por que Marcos Duval foi dar parabéns ao Alcolumbre. Ele é responsável pela vitória do Pacheco? E aí a cena, eu vou descrever a cena porque eu acho emblemática, o Augusto vai gostar dessa. Primeiro, Marcos Duval dá 6 tapinhas, não é bem no rosto, é quase aqui no pescoço, 6 tapinhas no Davi Alcolumbre, que joga ele para o lado, porque estava muito assediado por todos aqueles que elegeram o Rodrigo Pacheco, e aí ele fica esperando e depois sim dá um abraço muito apertado. Então, o jornalista estava cobrando, como qualquer um de nós, eleitor, pode cobrar um senador que, em tese, não se dizia eleitor do Pacheco, e foi lá correndo, logo após a vitória do Pacheco, parabenizar o maior cabo eleitoral de Pacheco. E aí o Marcos Duval respondeu o Kim e colocou imediatamente... Não dá nem para ler os tweets, quem quiser olha lá no Twitter do Kim Paim, porque eles são impublicáveis, mas eu vou ler um pedaço. Então, por que Marcos Duval foi cumprimentar Davi Alcolumbre? Ele respondeu, porque é um amigo, simplesmente isso. Se seguir a sua linha de raciocínio, se você for amigo de um homossexual, você também será? Aí ele segue com umas palavras impublicáveis. E depois ele veio de novo para a timeline e respondeu mais uma vez. É e sempre será um amigo meu e da minha família. Não é porque você tem amizade com um maconheiro que você também é. Pelo amor de Deus, vontade de largar essa... Aí fala um palavrão. E voltar para a minha carreira na SWAT. Eu perdendo minha saúde sem ver a minha família para ficar lendo isso. Então, eu acho que talvez o Conselho de Ética devesse dar uma olhadinha também se essa é a postura de um senador da República respondendo a um jornalista. Agora, 18 horas 23 minutos, quase 42 mil pessoas nos acompanham ao vivo aqui na plataforma do Rumble. Obrigada pela sua companhia. A gente convida você a se inscrever aqui na plataforma, deixar o seu like, o seu comentário. Mais de 126 mil inscritos. A gente precisa fortalecer a nossa comunidade aqui na plataforma Rumble. Além do programa Oeste Sem Filtro, você também pode acompanhar Estúdio Oeste logo mais, 8h30 da noite, Oestecast e As Liberais. Também convido você que está nos acompanhando, se você gosta do nosso conteúdo, assinar a Revista Oeste. Toda sexta-feira uma edição exclusiva é lançada no site da Revista Oeste, revistaoeste.com. Então, se você gosta do nosso conteúdo, é só entrar revistaoeste.com/assine ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo ali na tela. Toda semana, conteúdos exclusivos dos melhores jornalistas do Brasil, textos de Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Silvio Navarro, Ana Paula Henkel, Theodore Dalrymple, Frank Furedi,
Evaristo de Miranda, Dagomir Marquesi, Bruno Meyer, enfim, um timaço de jornalistas toda semana com textos exclusivos para você. Lembrando que a gente não aceita financiamento público, por isso a sua assinatura ajuda a financiar projetos aqui como Oeste Sem Filtro. E a gente segue agora com mais informações no programa, porque o deputado Daniel Silveira foi preso hoje pela Polícia Federal em Petrópolis, um dia depois de perder o foro privilegiado. A prisão foi decretada porque o ex-deputado descumpriu medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, como o uso de tornozeleira eletrônica e a proibição de usar redes sociais no processo em que ele foi condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Um dia depois da sentença, o então presidente Jair Bolsonaro concedeu a graça constitucional a Daniel Silveira, perdoando as penas do ex-deputado. Os partidos Rede Sustentabilidade e o PDT entraram com ações no STF contra o perdão concedido por Bolsonaro. O STF ainda vai julgar a validade da medida. Augusto Nunes, essa questão é complexa, porque o cumprimento da pena do ex-deputado Daniel Silveira é uma incógnita, já que ele recebeu o perdão judicial pelo presidente Jair Bolsonaro. Em tese, ele foi perdoado, não teria mais pena a cumprir, nem prisão, nem tornozeleira eletrônica, nem multa, nem nenhuma imposição que ele tem hoje, né? E o Supremo Tribunal Federal ainda vai examinar, né, a graça concedida pelo presidente Bolsonaro, que é um indulto. O próprio ministro Alexandre de Moraes explicou muito didaticamente como funciona a graça, o indulto individual coletivo, isso aí num vídeo que circula na internet. É uma atribuição do presidente da República, não cabe discutir. O que se discute é se as medidas complementares, as punições, né, complementares, são incluídas no indulto, na graça, etc. E tal. Eu acho o seguinte, o que se esperava depois da eleição, sobretudo depois da posse do novo governo, é que o Brasil começasse a abrandar aí a temperatura política. O ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal, os demais ministros, devem contribuir para isso. O caso do deputado Daniel Silveira vai longe demais, né? Longe demais. Ele deixa de ser deputado e aí perde a imunidade parlamentar e é preso. Aí você fica com a sensação de que o que existe é uma perseguição, a atitude é uma vingança. Isso não é bom. Quando o Alexandre de Moraes deteve a ofensiva absurda do grupo que reúne advogados, aí supostamente esquerdistas, o Prerrogativas, foi um bom sinal. Eles queriam a cassação de 11 mandatos, da suspensão da posse, né, de 11 deputados que já haviam participado da cerimônia de, como é que é, já tinham assumido, o mandato já era deles, já tinha a diplomação. Pronto. Primeiro ocorre a diplomação. Eles estavam diplomados. O próprio Alexandre de Moraes disse, olha, eles estão diplomados. O caso foi transferido para a Câmara. É a Câmara que se vire para examinar o caso deles, porque já são deputados. A eleição acabou. Então eu acho que é jogar uma lenha, né, desaconselhável na fogueira, se continuar mantendo em suspenso um caso que envolve uma decisão importante do presidente da República e também um julgamento importante feito pelo Supremo. O que nós estamos dizendo aqui é o seguinte, é hora de resolver esse caso e resolver segundo o que manda a Constituição, claro. E a Constituição disse que cabe ao presidente conceder o indulto. O indulto elimina qualquer cumprimento de pena, evidentemente. Então, o que eu estou dizendo aqui com muita tranquilidade é que nenhum juiz pode se vingar de alguém, seja qual for
o motivo do, digamos, descontentamento. Não pode. Silvio Navarro, lembrando que o STF ainda vai julgar a validade desse perdão judicial. É importante a gente resgatar que lá em 2018 o ministro Alexandre de Moraes, né, disse que o indulto presidencial é um ato de clemência constitucional privativo do presidente da República. Abre aspas. Eu vou até pedir se a gente consegue reproduzir esse vídeo aqui pra gente. Gostemos ou não. Gostemos ou não, assim como vários parlamentares também não gostam quando o STF declara inconstitucionalidade de leis ou emendas, existe. Vamos lá, vamos colocar separar o tema em algumas caixinhas aqui, Paula. Primeiro, o Augusto puxou esse fio e você complementa aqui sobre questões interna corporis. A repartição dos nossos poderes, ela deveria ser muito clara. Talvez ela até tenha sido durante muito tempo. A Praça dos Três Poderes tem ali... três poderes harmônicos e independentes entre si, que funcionam ali como freios e contrapesos. Essa é a definição da nossa república. Ocorre que nos últimos tempos isso não aconteceu. Houve sobreposição de poderes. O legislativo foi o primeiro a se curvar, a se colocar de joelhos, e isso passou, por exemplo, pela prisão do deputado Daniel Silveira no exercício do mandato. A Câmara simplesmente se acovardou e permitiu que a imunidade parlamentar fosse trucidada, fosse picotada. E isso gera, sim, um precedente muito perigoso. Por isso acerta e acertou o ministro Alexandre de Moraes quando não impediu, não atendeu o pedido desse grupo Prerrogativas de advogados antilavajatistas ligados ao Flávio Dino, ministro da Justiça, para que os deputados não fossem empossados, os deputados bolsonaristas, são deputados de direita, a maioria, quase todos, talvez, do PL. Ele acertou, ele disse, olha, isso é uma questão para o Conselho de Ética, eventualmente, da Câmara, não é uma questão para o Supremo Tribunal Federal, que deve se debruçar e é o guardião da Constituição, ou seja, é um outro poder independente. Mas veja, por isso que eu falei, vamos colocar algumas coisas nas caixinhas. Por exemplo, o deputado Daniel Silveira se trocou aquele tipo de mensagem com o Marcos Duval, e a gente já aqui disse que talvez seja um caso muito mais clínico do que qualquer outra coisa, aquela troca de mensagens e o que se desencadeou a partir dali. Se ele realmente escreveu aquilo, planejou um golpe no estilo KGB, que envolvia 3 pessoas e etc. Algo, enfim, parece tem até um quê de paranoico nisso tudo. Se isso acontecer, está errado, ele vai ter que se explicar e responder por ter feito esse tipo de comentário. E não importa como esse comentário foi parar na mídia, não. Ele vai ter que responder se ele estava articulando qualquer coisa, nem que fosse colocar uma biriba numa banca de jornal. Não importa, qualquer tipo de violência tem que ser respondido. Agora, o Augusto muito bem colocou que se trata de perseguição, em grande parte, porque o ministro Alexandre de Moraes quer dizer, a última palavra é minha, quem manda sou eu. Não adianta o presidente Jair Bolsonaro conceder indulto, porque quem manda sou eu. Ele desrespeitou quando o uso da tornozeleira eletrônica, então ele tem que ser preso. Né? Então, assim, essa guerra de poder, que às vezes esbarra em determinada vaidade, não ajuda na pacificação do país. Temos notícia da abertura do ano judiciário, de repórteres que estiveram lá e que conversaram com ministros do Supremo, e muitos deles já acenam realmente para uma distensão em relação ao Congresso Nacional, em relação à própria a jornalistas, a influenciadores digitais, enfim. Há um processo em curso, uma tentativa que parte de alguns ministros da corte para destensionar, pacificar. O Brasil não aguenta mais esse cabo de guerra, não aguenta mais a espada apontada no pescoço de determinadas pessoas, de determinados segmentos. Isso não ajuda na nossa democracia. Não se defende uma democracia cerceando liberdades, com pessoas que vivem com medo de se manifestar. Não é o caminho. O caminho é o contrário. Medo de comentar, bem lembrado aqui pelo Augusto. Esse não é o caminho. Então, talvez seria uma boa reflexão para determinados integrantes da corte que insistem nessa linha muito dura, saber até onde eles vão. Porque se eles
pararem um pouquinho para pensar amanhã também, eles vão ver que o discurso do nós contra eles tem partido, e olha, a galope, em escalada do Poder Executivo. Está a fala revanchista, reescrever a história, o revisionismo, o ódio tem partido nos discursos do atual presidente da República. Cris, quero te ouvir em relação à prisão do ex-deputado Daniel Silveira. Um dia depois ele perdeu o foro privilegiado. Esse é aquele caso típico do tem que pegar para Cristo, né? Esse foi o que foi pego para Cristo. Óbvio que ele se excedeu naquele primeiro vídeo que gerou toda a confusão, todos os pedidos de prisão, mas realmente não respeitaram no judiciário a imunidade parlamentar. Depois o legislativo, analisando essa questão, também desrespeitou. Então a República virou do avesso, ela foi atacada por dentro, ela se corroeu. Os atos antidemocráticos aconteceram a rodo aí, partindo do Supremo, do TSE, do próprio Congresso, mês após mês, ano após ano aí, durante o governo Bolsonaro, e foram deixando isso avançar. Agora já tem várias pessoas perseguidas, censuradas, presos, pessoas que estavam se manifestando, a Constituição garante o direito de manifestação e essas pessoas não tiveram esse direito respeitado, estão sendo difamadas por essa militância lulista que não pesquisa as coisas, sequer foi saber se os presos de Brasília no dia 9 de janeiro, não no dia 8, não no ato do vandalismo, se os presos no dia 9, em outro endereço, tinham alguma ligação com aquilo. Então, apenas porque estavam se manifestando na mesma cidade, ainda que em outro local, estão sendo taxados de culpados, difamados aí há semanas e semanas, sem direito à defesa, sem o devido processo legal, sem o trânsito em julgado, tudo errado. E Daniel Silveira é o ícone de tudo isso. Mas, assim, para resumir, não me estender demais, porque muito já foi dito acerca desses atos contra o deputado Daniel Silveira, independentemente, aqui não estamos falando do mérito do que ele disse lá naquele primeiro vídeo que ensejou a primeira ordem de prisão. Daniel Silveira recebeu a graça presidencial, e enquanto vocês falavam, eu estava aqui dando uma relembrada do que é a graça presidencial, e ela é completa por si só. O presidente concedeu, não se questiona, está concedido. Então não tem tornozeleira eletrônica, não tem proibição de rede social, nada disso. Ele foi livre, liberto pela graça presidencial. Isso tudo é perseguição, são mais e mais capítulos. Agora eu só queria fazer uma associação aqui que eu acho que fica para reflexão. Por que Marcos Duval fez aquela acusação na madrugada, que depois ele voltou atrás, e daí logo na manhã seguinte, horas depois daquela acusação na madrugada para o MBL, Daniel Silveira foi preso? Acho tudo muito estranho, pode ter um link aí nessas histórias. O Telegram pagou uma multa no valor de R$ 1.200.000 imposta pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na semana passada, a plataforma descumpriu a determinação de Moraes de bloquear a conta do deputado federal mineiro Nicolas Ferreira, do PL. O Telegram, no entanto, mantém um recurso contra a decisão do ministro. A defesa do aplicativo de mensagem alega que o caso perdeu o objeto, já que o próprio ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio da conta de Nicolas. Isso configura, abre aspas, um comportamento contraditório, segundo a empresa, a plataforma Telegram. Ana, queria te ouvir a respeito dessa decisão aí da plataforma Telegram, um aplicativo de mensagens, né? Eu posso voltar rapidamente no assunto do Daniel Silveira, Paula? Claro. Eu sei que os meus colegas já falaram, né, tudo que tinha que falar, mas eu só queria trazer uma reportagem da própria revista Oeste, em abril do ano passado, que traz a declaração, né, dos juristas Adilson Abreu Dallari, Dirceu Torrecilhas Ramos, Fernando Azevedo Fantauzzi, Ivan Sartori, Ives Gandra Martins, Janaína Pascoal, Mariane Andréa dos Santos, Modesto Carvalhosa, Samanta Ribeiro Marques e Sérgio de Azevedo Redó. E ali na nota desses juristas, né, uma nota pequena, mas no final eles falam que a graça presidencial é instituto clássico no ordenamento jurídico brasileiro, previsto desde a Constituição de 1824. Trata-se de ato de clemência de que o chefe do Poder Executivo pode lançar mão em observância ao princípio da separação dos poderes por meio do sistema de freios e contrapesos. E aí, como a Cris já mencionou, acho que o Silvio também, o próprio Alexandre de Moraes já
defendeu, né, a constitucionalidade do indulto presidencial numa ação em 2018. Agora, tem duas perguntas que eu quero fazer. Se isso aconteceu no dia 15/12, como o senador Marcos Duval disse, 15 de dezembro, por que a PF não foi acionada se Alexandre de Moraes tinha essa informação? Por que a Polícia Federal não foi informada em relação a essa denúncia, né, do senador? E se isso seguir, essa investigação seguir, se o Alexandre de Moraes ele vai se declarar impedido de julgar dessa ação, de participar dessa ação. Um outro ponto, para finalizar, o Silvio muito bem falou da polarização, né, da política, da animosidade. Ontem o Rodrigo Pacheco disse o seguinte, que a polarização tóxica precisa ser erradicada e que ele respeitaria as leis do nosso ordenamento jurídico. Então, eu queria deixar um recado para o reeleito aí, presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Olha que oportunidade, senhor Rodrigo Pacheco, para o senhor pacificar uma ação totalmente constitucional do presidente Bolsonaro, dando aí o indulto presidencial ao deputado Daniel Silveira, e que agora, né, está criado esse desordenamento jurídico, porque um ministro tem, sim, um perseguido político, que é o deputado Daniel Silveira. Sobre o Telegram, Paula, eu acho que as plataformas elas precisam começar a seguir as nossas leis, a nossa Constituição, que defende a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Agora, 18h41. Cris, queria te ouvir em relação a essa decisão aí do Telegram de pagar a multa, mas ainda assim contestar aí a decisão, né? Eu achei até estranho que pagasse, mas a gente sabe que o Telegram foi uma das empresas assediadas pelo TSE antes das eleições, meio que obrigada a abrir um escritório, foi obrigada a abrir um escritório no Brasil, que ela não tinha, e meio que obrigada a assinar um acordo que sim, nós seremos mais uma das redes que vão perseguir pessoas com as quais o TSE não concorde, pessoas que o TSE acusa de serem disseminadoras de fake news, sendo que não existe, vamos sempre relembrar, não existe crime de fake news no Brasil, não existe crime de opinião, isso é tudo ladainha narrativa dessa esquerda que adora disseminar uma mentira, mas que ataca os outros como se eles não fizessem exatamente isso. E aí, o Telegram começou a sofrer agora essas pressões, porque outras redes bloquearam muito rapidamente Nicolas Ferreira e vários outros parlamentares eleitos, jornalistas, médicos, enfim, tem advogados, tem uma gama grande. Eu conheço até promotor de justiça, os poucos, né, que ousam continuar atuando como promotores de justiça e não como militantes de justiça, promotor de justiça calado também, por conta de assuntos, opiniões que tratou nas suas redes sociais. Então, eu ouso dizer que são milhares de pessoas bloqueadas nesse momento nas redes sociais, algumas por ordem judicial e outras por livre vontade dos administradores dessas redes sociais aqui no Brasil, que estão realmente de acordo, né, assinado com o TSE, que eu saiba não o STF, mas com o TSE, eu lembro que foi feito esse acordo, reuniões e acordos assinados, e o Telegram acabou assinando. Então, eu não sei se essa multa veio exatamente porque o Telegram assinou o acordo e depois não cumpriu o bloqueio, a ordem de bloqueio, ou porque simplesmente resolveu peitar a ordem de uma corte superior. Vamos ver o que vai dar o recurso, né? O recurso na própria corte que colocou a multa, a gente já sabe provavelmente qual será o resultado. Agora, 18h43, a gente segue com mais informações aqui no programa Oeste Sem Filtro, porque a imprensa de papel continua despencando no Brasil. A circulação dos 15 principais jornais impressos caiu 16% de 2021 para 2022. Um levantamento feito pelo site Poder 360 informa que a soma da tiragem diária dessas publicações ficou abaixo de 400 mil exemplares, comparada com 2017. Comparada com 2017, a circulação foi reduzida em quase 60%. Entre os grandes jornais do século passado,
O maior tombo foi o protagonizado pela Folha de São Paulo, que caiu 27,4% em um ano. A Folha, que chegou a 175 mil exemplares em 2015, desabou para 48 mil. A redução foi de pouco mais de 70% em 7 anos. Então a gente exibe aí na tela as imagens dos principais jornais e as quedas em relação a 2021, 2022. Augusto Nunes, queria te ouvir a respeito. Olha, e com uma agravante, né? Eu vou falar em seguida da queda brutal na tiragem dos jornais impressos. Agora tem uma agravante que é a estagnação, no caso dos dois principais jornais aqui do estado de São Paulo, o Estadão e a Folha, estagnação da edição digital. Caiu, sofreu uma pequena queda, porque muita gente atribui a queda da tiragem do jornal impresso ao crescimento das assinaturas digitais. Não, dos leitores digitais, não. É queda mesmo e não está sendo compensada pela edição digital. O que mostra que o problema da imprensa brasileira hoje não é tecnológico. O problema é de conteúdo. Os leitores abandonam publicações que perdem a credibilidade. Esse é um efeito direto e indesmentível do consórcio. Formar um consórcio, você já acaba com a competição, a concorrência, não existe mais. Jornalista adora dizer, a concorrência fez isso, a concorrência fez aquilo, pois bem, não, acabou. E os dois vão muito mal, porque, olha, eu lamento informar que essa era, quando eu dirigi o Estadão em 1990, a tiragem se aproximava de 500 mil, num país com menos habitantes e menos leitores. A tiragem da Folha também oscilava em torno disso. Agora, de lá para cá, olha, 500, e a gente achava que era muito baixa a circulação, a tiragem, porque numa cidade como São Paulo, com milhões de leitores potenciais, você tinha 500 mil. Agora, você tem uma tiragem que era, na época, a tiragem do jornal de Jundiaí, de jornais do interior, né, que também estão perdendo leitores. E a gente sabe, tá, que, sobretudo, a geração de papel a que eu pertenço, venho dela, mas eu procuro me adaptar, né, eu quero ser contemporâneo do mundo ao redor, essa geração valoriza o impresso. Você chega para o sujeito lá que tem uma coluna no jornal impresso, fala, olha, você vai ficar só no digital, ele se considera diminuído. Sim, ainda é assim. O que está acontecendo, então? Perda de credibilidade. Eles não crescem no digital. A Revista Oeste não pode se queixar disso. Não para de crescer. Não para de crescer. E, aliás, eu aproveito para agradecer aos assinantes e pedir aos não assinantes que passem a sê-lo. Porque nós dependemos só de vocês para sobreviver e para manter a independência que o jornal e a imparcialidade, né? A gente conta as coisas, conta o caso como o caso foi, vê as coisas como as coisas são. Eles não conseguem fazer isso. Estão fazendo um tremendo malabarismo para se distanciar um pouco do governo e não conseguem. Então, é uma situação de crise, um quadro de crise muito grave. E não há sinais, não há vestígios de qualquer tipo de esforço para corrigir a rota. Essa é a rota do Titanic. É isso que aconteceu. Silvio, eu vou pedir para a produção, para a gente exibir novamente as artes, que é importante, que eu li aqui antes, a circulação dos 15 principais jornais impressos caiu 16% de 2021 para 2022. A outra arte, a anterior, que nós tínhamos A Folha está com 48 mil. Isso. Bom. E aqui vamos voltar para a primeira. Anterior.
Isso, não, essa aqui só para a gente mostrar, Augusto, os 15 principais jornais brasileiros. Então, 2021, 470 mil exemplares, 2022, 394 mil exemplares, uma queda de 16%. Aí vou pedir a próxima arte. Não, a comparação, exatamente. 2017... 963 mil exemplares, 5 anos depois, então uma queda de 60% com 394 mil exemplares. Essa é a circulação, a tiragem dos 15 principais jornais brasileiros. Silvio Navarro. Olha, Paulo, o comentário do Augusto é daqueles tão definitivos que não precisa de adendo, né? Mas um ponto que eu não vejo com felicidade esses números, e nem o Augusto, e imagino que nem a Cris, nem a Ana, nem você, nem ninguém que segue esse ofício, que segue essa carreira. Não é bom, né? Eu também sou de uma geração do jornal impresso e sou egresso, inclusive, dessas redações que estão aí. Então, não vejo com felicidade, vejo com tristeza, mas concordo com o Augusto quando ele fala que o problema é muito maior, é um problema de conteúdo. E não há sucesso possível para uma publicação, seja ela, e aí eu digo impressa ou digital, porque esse abismo também se reflete no conteúdo digital, nos números, né, de assinantes digitais e de visualizações e usuários, na experiência do usuário mostra isso. Não há sucesso possível quando uma publicação, quando uma redação resolve fechar os olhos para os seus leitores porque quer enfiar a goela abaixo narrativas. Quando ela deixa pelo caminho a religião dos fatos e passa a produzir narrativas como ela gostaria que fossem. A imprensa, nos últimos anos, o presidente Jair Bolsonaro, depois de eleito, deu um curto-circuito nas redações. Ele provocou um cataclisma e as imprensas viraram fábricas de sufixos, de manchetes adversativas. Ninguém vai esquecer o PIB cresce, mas, desemprego cai, mas, ninguém vai esquecer o despiora. Ninguém vai esquecer os istas todos. E não vai muito longe. Nós estamos hoje no dia 2 de fevereiro, já cruzamos o primeiro mês de governo Lula e essa imprensa que está aí com números sofríveis se recusa a cobrir o governo Lula, a noticiar o que está fazendo o governo Lula. Ela continua cobrindo o governo Jair Bolsonaro. Hoje é um dia autoexplicativo. Busque qualquer notícia sobre o governo Lula, um número da economia. O que aconteceu com os ministros capengas que já deveriam ter deixado o cargo na esplanada, a Daniela do Vaguinho, do turismo, o seu Juscelino Filho das comunicações, no projeto Minha Estrada, Minha Casa, Minha Vida, né, com dinheiro público? O que aconteceu com eles? Sumiram das páginas. Quem é que está nas páginas? Bolsonaro teria articulado um golpe, e aí o senador Marcos Duval, e aí surgem os bolsonaristas, nazistas, terroristas, fascistas e istas, os gastos com o cartão corporativo do Bolsonaro. É uma imprensa, para resumir, que se recusa a cobrir o governo que está aí e continua cobrindo um governo que acabou no dia 31 de janeiro, porque eles têm fixação pelo governo passado. Ana, é fato que o jornalismo vive uma crise já há algum tempo, né? E essa redução aí da tiragem impressa é um sinal de que isso vem reduzindo ao longo dos anos, né? Vou pedir novamente até para a produção colocar a redução dos últimos 50 anos, aí é uma queda de 60% nos últimos 5 anos, 2017 a 2022. Paula, acho que o Silvio e o mestre Augusto já fecharam, né, completamente a caixa muito bem fechada sobre esse assunto. Eu acho que o que falta, quer dizer, não vai voltar, né? O que falta para a velha imprensa, essa que antes de publicar alguma coisa, checava uma vez, 2, 3, porque hoje não existe mais aquele senso de dever de checar e checar de novo e uma terceira vez até você publicar. Hoje o que eu sinto é que a correria é quem publica primeiro, se não for tão verdadeiro assim, a gente conserta depois. Né? Olha a lambança que o senador Marcos Duval fez. Né? Ele foi até uma revista, disse uma coisa, agora a revista publicou, como é que retrata, envolveu o nome do presidente Bolsonaro, não, mas ele não estava envolvido, não, mas ele ouviu, mas não ouviu. Ou seja, é um mundo que está correndo atrás
do furo que não é furo, só quer causar aquilo, o clickbait, né? Quer causar o clickbait. O sucesso que eu vejo de veículos como a Oeste, por exemplo, é que eu não vejo, por exemplo, um mestre do jornalismo, um ícone como Augusto Nunes. Eu nunca vi ele subir num pedestal, por exemplo, e dizer: eu estou falando a verdade e vocês aí embaixo, vocês têm que me escutar porque eu tenho anos de janela. Nós não vemos isso, nós vemos um jornalismo sério, um jornalismo de troca. A pessoa fala, discute, resenha, traz dados, traz histórias, traz fontes, checamos, não checamos. Enquanto a velha e carcomida imprensa, essa aí que está morrendo, né, à luz do dia, eles viraram parte de um Ministério da Verdade. Ninguém pode contestar, ninguém pode debater, ninguém pode perguntar sobre vacina, sobre urna, sobre carro, sobre ministério. Daqui a pouco, como o Silvio muito bem disse, tanta coisa já para ser explorada dessa nova administração, desse terceiro tempo aí, né, do petismo, um petismo que nós sabemos que traz um passado nefasto e imundo, totalmente mergulhado aí num lamaçal de corrupção, e a imprensa passando pano, fingindo que nada está acontecendo. Isso, na verdade, é a declaração que a imprensa dá ao leitor, ao espectador, de que, olha, nós achamos vocês burros, ignorantes, e tudo que vocês estão vendo, não acreditem nos olhos de vocês. Nós temos a verdade. E se vocês contestarem essa verdade, aí vem a lista de istas, né, que o Silvio estava falando. Não podemos mais contestar o conglomerado, o consórcio, porque hoje o que há é a unificação do pensamento. Unificação do pensamento e a condenação daqueles que pensam de maneira diferente e que questionam. Diga lá, Augusto. Qualquer publicação, eu vivo repetindo isso, ela nunca foi fechada pela fuga de anunciantes, nem pelo sumiço dos anúncios do governo, né? Publicidade oficial, tal, se ela é boa. O que fecha uma publicação é o sumiço dos leitores, só. E o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas não estão encontrando nos jornais os temas que há poucos anos aí mobilizariam qualquer redação minimamente sensível, por entender que o povo quer saber o que se deu de fato ali. Exemplo, eu aviso que amanhã a Revista Oeste vem com uma reportagem de primeira qualidade sobre o que aconteceu ou está acontecendo nas lojas americanas. Os 3 homens mais ricos do Brasil deram o maior calote, ou pretendem dar, da história do Brasil, né? Numa tremenda empresa que tem, entre empregos diretos e indiretos, ela garante cerca de 100 mil, né, postos de trabalho, como dizem aí os especialistas em economia. Por que ele não aparece no jornal? Porque o jornal, quando ele empobrece demais, quando ele fica tão carente de leitores, quando vende tão pouco, ele não pode publicar uma vírgula sobre grandes anunciantes. E não nos esqueçamos de que os maiores acionistas das lojas americanas são também os maiores acionistas da Ambev, das grandes cervejarias, etc, etc. Aí sim o anúncio faz falta. Agora, os jornais andam tão distantes da realidade que eu estou cometendo o que seria antes, estou divulgando irresponsavelmente, né, uma notícia. Estou dizendo que vem aí uma bela reportagem. Se eu ouvisse isso quando diretor de redação, neste momento eu já sairia para fazer
esta reportagem. Pois leia os jornais de amanhã, não vai sair nada. Nada. Porque não são independentes. Posso pegar um gancho rapidinho, Paula? Diga lá, rapidinho Ana. nisso que o Augusto disse. Exatamente por uma notícia que saiu hoje aqui nos Estados Unidos. Vocês lembram daquele computador do filho do Joe Biden, o Hunter Biden, em 2020, um mês antes da histórica eleição presidencial aqui dos Estados Unidos, e que o New York Post, um jornal, renomado jornal aqui dos Estados Unidos, deu com exclusividade o escandaloso conteúdo do computador do filho do então candidato a presidente Joe Biden, e que toda a mídia americana e no Brasil repetiu o quê? É mentira, é fake news. Nós aqui na Oeste, nós cobrimos essa matéria. Eu escrevi sobre isso, Rodrigo Constantino escreveu sobre isso, Guilherme Fiuza escreveu sobre isso. Simplesmente o único veículo que tocou nesse assunto de maneira séria, de maneira comprometida com a verdade e a investigação, pois hoje o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, os advogados hoje assumiram publicamente que o computador é dele, que o conteúdo que está dentro do computador é dele, e agora o Departamento de Justiça americano entra aí numa investigação até perigosa para o futuro político, para a futura possível reeleição do Joe Biden, porque existe ali dentro tráfico de influência, corrupção com a Ucrânia, com a China, e, no entanto, foram 2 anos ouvindo, inclusive de correspondentes internacionais para o Brasil, que isso era um assunto que era mentira, que era fake news. E aqui na Oeste nós abordamos esse assunto. E a gente tem um recado agora para você e logo mais tem entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Fique com a gente, é rapidinho. Agora eu quero falar com você sobre uma situação que afeta milhares de pessoas todos os dias e você que está assistindo pode ser uma delas. É a queda de cabelo. Segundo a Sociedade Brasileira do Cabelo, 42 milhões de brasileiros sofrem com esse problema hoje em dia. E isso pode desencadear até mesmo a calvície. Exatamente, Silvio, mas existe uma saída para isso. A solução é adotar um tratamento eficiente com o tônico capilar Maxi Hair Pro. Maxi Hair Pro é um dermocosmético desenvolvido com nanotecnologia e biotecnologia, que ativa a matriz folicular profunda, fazendo o cabelo ter um crescimento mais rápido e mais saudável. Olha só esse caso, Silvio. Maxi Hair Pro funciona mesmo, minha gente. É por isso que eu convido você a ligar no 0800 300 8800 e tirar todas as suas dúvidas agora mesmo. Lívia, esse antes e depois é realmente impressionante. Vale lembrar que além de combater a queda de cabelo, que pode acontecer por causa da genética ou problemas hormonais, esse tônico capilar da BR Vita melhora o crescimento de barbas e de sobrancelhas falhas e finas. É isso mesmo, Silvio. Maxi Hair Pro é verdadeiramente eficiente por conta da sua composição exclusiva que une nanoxenol, biotina, extrato de jaborandi e L-carnitina. Juntos, esses elementos ativam o crescimento de fios fortes e resistentes, sejam em homens ou mulheres. Ligue 0800 300 8800 e veja o seu cabelo crescer 5 vezes mais rápido. Basta aplicar o tônico 2 vezes ao dia durante 30 dias para ver o resultado. E atenção, quem ligar agora ganha 50% de desconto e um brinde especial. Ligue 0800 300 8800. Calvície e queda de cabelo tem solução. Maxi Hair Pro. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, e Arthur Lira, presidente da Câmara, vão permanecer no cargo por mais 2 anos. Pacheco derrotou Rogério Marinho, do PL. Foram 49 votos contra 32. E esse é o assunto da nossa entrevista de hoje aqui no programa Oeste Sem Filtro. E nós vamos conversar com o senador de Santa Catarina, Jorge Seife, do PL. Boa noite, senador. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite, Paula. Estou Boa ouvindo noite. muito bem. Vocês me ouvem bem?
Estamos ouvindo, senador. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. E eu começo perguntando qual o balanço que o senhor faz aí do resultado da eleição para a presidência do Senado que ocorreu ontem. Paula, boa noite a toda a bancada, Silvio Navarro, ao nosso querido amigo Augusto Nunes, ao qual nós temos muita estima e admiração, e também remotamente, como eu, a Cris Grêmio e a Ana Paula Henke. Uma boa noite a todos vocês e parabéns mais uma vez pelo jornalismo verdadeiro e corajoso que vocês desempenham diariamente. Muito obrigado por isso. Falo em nome da população brasileira. Olha, ontem foi um dia muito triste para o Brasil. Estou me referindo essencialmente ao Senado, que nos últimos anos... Me ouve bem, Paula? Estamos ouvindo. Estamos ouvindo, pode continuar. Ok. Então, que nós temos visto que nos últimos anos, especialmente nos 2 últimos anos, vimos o Senado se apequenar e vimos um Supremo Tribunal Federal hipertrofiado, forte, musculoso, exercendo, inclusive, um papel do parlamento, o papel de legislador, definindo regras, definindo leis, definindo o que é isso, o que é aquilo, criando leis inexistentes na nossa Constituição ou nas leis vigentes, enfim. Nós vimos ontem um Senado que a população brasileira tinha muita expectativa, infelizmente se apequenando e reelegendo Rodrigo Pacheco, uma pessoa que, apesar da fama, né, de pacificador, apesar de ter essa fama de uma pessoa democrática, etc., etc., infelizmente não teve coragem suficiente para fazer o enfrentamento dessa hipertrofia do Supremo Tribunal Federal. Nós contávamos com um número maior de votos, nós esperávamos um número maior de votos. Eu participei ativamente junto com o Rogério Marinho, viajando por todo esse Brasil, pedindo apoio, né, antes do início do período parlamentar. Nos últimos 60 dias, viajávamos e conversávamos com senadores e conscientizávamos eles, né, do papel fundamental que o Senado tem, e é o único poder da República, Augusto, que tem a prerrogativa constitucional de fiscalizar demais poderes. Então, quando nós temos uma liderança fraca, quando nós temos uma liderança que não exerce o que é o seu dever, com coragem, com galhardia, infelizmente nós vemos um legislativo, né, um Congresso Nacional, Senado, apequenados, inclusive sofrendo perseguições, como temos visto também a imprensa, a livre manifestação do pensamento, a livre manifestação, que inclusive também é prerrogativa constitucional dos parlamentares, de poderem se expressarem livremente na tribuna, nas suas redes sociais. Augusto Nunes, sua pergunta. Senador, muito prazer em voltar a falar com você. Eu queria saber o seguinte, todo político, né, deveria preservar os poderes que tem ou recuperar os que perdeu. O que é que leva um senador, por exemplo, a manter uma situação em que o Senado ficou politicamente, o Senado se mostra politicamente muito mais fraco? É natural que o político queira ter mais força. Ontem, vários políticos optaram pela permanência de uma situação em que o Senado enfrenta a perda de várias atribuições para o Supremo. Por que isso acontece? Augusto, a sua pergunta é excelente e nos leva a uma resposta óbvia. Nós estamos lutando contra um governo instalado, contra pessoas que têm cargos, pessoas que têm ministérios, pessoas que têm bancos públicos, pessoas que têm estatais, pessoas que têm conselhos, pessoas que têm coisas a oferecer aos parlamentares. Então, infelizmente, né, eu fiz algumas anotações aqui, ao invés do resgate e autoridade do Senado, ao invés da defesa da Constituição, ao invés da inviolabilidade, né, dos mandatos de livre manifestação, ao invés da independência e harmonia dos poderes, alguns parlamentares se venderam
como na política, infelizmente, brasileira, não é difícil de acontecer, é, infelizmente, até normalizado. Então, nós vimos, por exemplo, a recriação da FUNASA, que é um órgão que foi extinto no início do governo Lula e que foi recriado. Nós vimos ontem, praticamente, Augusto, e todos que estão nos assistindo e nos prestigiando, praticamente 20 autoridades do governo federal dentro do Senado trabalhando. Ninguém me falou, Augusto. Eu estava conversando com outro senador, tentando convencê-lo, e eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para ele, falou, Seif, dá licença que eu preciso atender o fulano de tal. E ali, sabe lá Deus o que houve nessa conversa. Aliás, nós sabemos, e não vamos ser hipócrita, se não constrangimento, se não ameaças. Então, mais uma vez, o STF sai das suas atribuições, entra no parlamento, como foi feito lá no voto impresso. Lá atrás, nós lembramos bem que o ministro Luiz Roberto Barroso entrou no parlamento, mudou tudo e não foi aprovado o voto impresso, que era uma demanda não minha, não sua, mas da população brasileira. E, mais uma vez, ontem houve uma interferência direta, tanto do Executivo com oferecimento de cargos, quanto do Supremo Tribunal Federal, constrangendo parlamentares, e eu vi pessoalmente, ao vivo e a cores. Estamos conversando ao vivo com o senador catarinense Jorge Seif. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Boa noite, senador. Prazer conversar com o senhor. Eu queria fazer duas perguntas em uma aqui. Primeiro, em função dessa sua resposta agora, se não caberia já que esses, pelo menos esses que votaram em Rogério Marinho, que defendem a democracia, que defendem a independência entre os poderes, esses sim verdadeiramente defendem, de já se unirem e elaborarem um pedido de impeachment de ministro do STF para a nova legislatura. Afinal, o ativismo político está claro, o senhor está dizendo aí que presenciou. Então, uma pergunta é se existe já essa intenção. E a segunda, eu queria sua opinião sobre aquele episódio lamentável de impedir que os senadores mostrassem seu voto. Houve, inclusive, várias contestações ali, mas como? Nas eleições passadas, nas eleições retrasadas, não foi a tônica, mas quem quisesse podia mostrar, porque agora essa ameaça de que o nosso voto vai ser anulado. Mas foi, né? Foi a ameaça que vigorou ali e foi o que fez valer a eleição de ontem. Tenho para mim que muitos, inclusive, mudaram seu voto justamente por conta de estarem lá no escondidinho da urna. Cris, a leitura está perfeita e eu vou começar respondendo pela última, né? Nós vimos nas duas últimas eleições da presidência do Senado que senadores abriram seu voto, que é uma prerrogativa do parlamentar. O voto é secreto para proteger o parlamentar e não uma ofensa à instituição. O voto é aberto. O povo brasileiro tem o direito, aliás, o dever de saber como cada um de nós vota, que nos escolheu e quer saber nossas posições, quer saber quem somos nós verdadeiramente. Mas no início da sessão, fomos ameaçados. Você recuperar os vídeos, está na TV Senado, falaram que não podia abrir o voto, falaram que podia ter denúncia no Conselho de Ética, falaram que o Supremo Tribunal Federal podia interferir, que o voto seria anulado, ou seja, constrangimento, assim como eu vi um ministro do Supremo Tribunal Federal ligando para o senador. E na sua primeira pergunta, agora respondendo de trás para frente, a candidatura de Rogério Marinho representava não uma candidatura contra o Supremo Tribunal Federal, mas pró-Brasil. Nós não queremos revanchismo. Nós sabemos, né, que Rodrigo Pacheco segurou aproximadamente 60 pedidos de impeachment de diversas entidades da população, abaixo-assinado, senadores, e não andou com nada. Então, nós não queremos nenhum tipo de revanchismo, nem acalorar realmente o debate ou a crise institucional que o Brasil claramente vive, né? Esse medo, esse torpor, medo das pessoas. Hoje, a gente, para dar uma entrevista como essa, as pessoas têm que pensar, porque vocês têm que pensar o que vão falar, senão o YouTube está fazendo um papel de censor e acobertado e protegido por um Supremo Tribunal Federal que deveria defender a liberdade. Então, infelizmente, é o que nós estamos vivendo no Brasil. Se isso não é ditadura, Cris, eu não sei o que é. Mas não se fala nesse momento
sou muito sincero, o que nós falamos é realmente unir esses 32 votos fiéis, que não foram votos fiéis ao PL ou qualquer outro partido, ou a Bolsonaro ou a Lula, mas foram votos fiéis ao Brasil, votos que exigiam uma mudança, uma oxigenação, uma alternância de poder e que não foi a sua ampla maioria. Então, nesse momento, nós estamos nos reagrupando, sabendo, né, fazemos algumas contas, e não é difícil, confesso para você, Cris, que não é difícil da gente saber quem é joio e quem é trigo, quem apertou a mão e disse que ia votar conosco e depois fez alguns gestos dentro do parlamento, que é flagrante. Você está ali, você está vivendo aquilo, um cochicho, um olhar, um sorriso, denotam, o corpo fala, denota muita coisa. Mas vamos nos reagrupar e realmente o que nós queremos é que o Supremo Tribunal Federal respeite o parlamento, respeite os deputados federais, respeite o Senado e que Rodrigo Pacheco faça a defesa, acima de tudo, do Congresso. Porque ele não é só presidente do Senado, ele é presidente da Câmara e do Senado, ele é presidente do Congresso Nacional. E ele falhou, na sua última gestão, a não proteger os parlamentares porque tinha uma pecha, Cris, de bolsonaristas. Então, nós não pensamos agora em nenhum tipo de revanchismo. Realmente houve uma interferência do judiciário, mais uma vez flagrante, sim, mas nesse momento nós não conversamos sobre isso. Conversamos, sim, em participar das comissões, em participar da mesa, em fazer realmente um movimento pró-Brasil, sem acalorar esses temas, tá, Cris? Nós estamos conversando com o senador de Santa Catarina, Jorge Seife. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, senador. Obrigada por mais uma entrevista, pela companhia aqui com a gente hoje. Senador, quero a sua opinião, por favor, sobre a confusão do dia, né? O senador Marcos Duval fala uma coisa, depois não fala, renuncia, volta atrás, e agora existe aí, né, nas bancas e também no mundo virtual, a capa da Veja, com a figura ali do presidente Bolsonaro, com a seguinte manchete: proposta indecente. Dias antes de deixar o governo, Jair Bolsonaro arquitetou uma operação clandestina com um pedido ao senador Marcos Duval, gravar o ministro Alexandre de Moraes do STF. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse de Lula e se manter na presidência. Essa capa está aí hoje. Agora o senador Marcos Duval já disse que não foi bem assim, ele renunciou, disse que viria para os Estados Unidos, agora voltou atrás. Enfim, gostaria da opinião do senhor sobre a confusão das últimas 24 horas, aí com o nome de um senador envolvido nisso. Ana, que loucura. Como o Brasil perde, né, com essas loucuras, né? Mas vamos supor que fosse tudo verdade. Tem que se provar. Tem que ter direito ao contraditório. Não é ouvindo uma pessoa que nós voltamos ao sistema medieval de punição e de condenação. Agora, uma pessoa falou, você já vai para a guilhotina. Então, é uma loucura. Esse senador, infelizmente, já deu 3, 4 versões hoje. Só hoje eu li 4 versões da mesma história. Aí nós já não sabemos se é loucura, se a pessoa tem bipolaridade, se a pessoa tem má fé, se a pessoa está com algum problema psicológico. Agora, fato é, Ana, que o novo governo foi instalado, já está no poder, e que não houve golpe, não houve tentativa de golpe, não houve nada disso. E eles não cansam de falar de Jair Bolsonaro, porque realmente Jair Bolsonaro foi o melhor presidente da história do Brasil. E se eles começarem a falar de 30 dias de Luiz Inácio Lula da Silva e sua catastrófica equipe econômica e equipe ministerial, com miliciano, com não sei o quê, com pessoa que guarda dinheiro em cueca, realmente eles têm que vender matéria, eles têm que ter clique, eles têm que ter like. E esse senador, infelizmente, eu acho que precisa fazer algum tipo de tratamento psicológico. Ana, é uma vergonha para o Senado Federal, porque ele é um senador da República, governa, junto com 81 senadores, 215 milhões de habitantes, inventando história. Agora a gente já não sabe. E outra coisa, Ana, me permita me alongar. Se uma das versões
dele, não é a versão minha. Uma das versões que eu li sobre o que ele disse. Se for verdade, nós vemos mais uma vez o Supremo Tribunal Federal arquitetando, não cumprindo seu papel constitucional, não tomando depoimento, arquitetando realmente uma cilada, uma armadilha, uma arapuca para o presidente Bolsonaro. E aí é que eu te falo que esse feitiço pode virar contra o feiticeiro. E eu gostaria muito, sabe, Ana, que a tal da CPI da Soraya Tronic, né, que era atos terroristas, não sei o quê, fosse adiante. Por que esse pessoal recuou, Ana? Qual a sua opinião? Na verdade, eu sou entrevistado, mas eu deixo esse questionamento para quem está nos assistindo. Por que eles não quiseram a implantação de uma CPI sobre os atos do dia 8? Porque sabemos que houve omissão, houve sabotagem. Eles queriam o episódio do Capitólio no Brasil e, infelizmente, conseguiram e agora não podem, né, deixar sua digital também na cena do crime. Silvio Navarro, sua pergunta. Senador, boa noite. Prazer conversar com o senhor, agora já eleito e empossado no Senado da República. Olha, de fato, 49-32 foi um placar que decepcionou muita gente, né? Tem um ditado até... O Darcy Ribeiro dizia que o senador, quando ele chega no tapete azul, 8 anos de mandato, né, muitos deles pensam que estão no céu, né, e viram as costas para a sociedade. Infelizmente, foi o que a gente viu com 49 senadores. Mas veja, são 32 hoje na trincheira, mas daqui a 4 anos temos eleição para 2/3 da casa. E tomara que o eleitor preste muito bem atenção no que está acontecendo para daqui a 4 anos votar com consciência para que esse cenário não se repita. O que é possível fazer com 32 votos na oposição hoje? Para uma CPI teria número, por exemplo, mas qual é a resistência possível, encontros semanais para organizar uma oposição firme, seja no plenário, seja na tribuna, porque também é muito importante. O que é possível fazer, senador? Silvio, boa noite. É um prazer imenso também conversar com um amigo. É realmente o que você está falando. Nós estamos nos agrupando, conversando, temos feito mais de uma reunião diária sobre esses 32 que nós supomos fidelidade e uma votação, apesar de tudo, importante. E eu quero trazer uma mensagem, apesar dessa entrevista trazer algumas más notícias, algumas informações que entristecem o brasileiro e me entristecem como cidadão, mas eu quero que o brasileiro reflita, que o nosso assinante, que quem está nos assistindo reflita, que hoje o Senado está melhor. Nós já renovamos, dos 27, apenas 5 se elegeram. Isso foi uma mensagem clara da população brasileira. Só do partido PL, na Câmara dos Deputados, nós temos 100 deputados eleitos. Então, antigamente, quando nós olhamos para o parlamento lá atrás, Silvio, nós tínhamos muito mais decepções. Está mudando de lá, nós tínhamos uma fé, uma crença que se mudasse muito mais rápido, mas o poder econômico, o poder político, cargo, etc., o que nós já conversamos, inclusive, do que levou Rogério Marinho a não vencer essas eleições, ainda tem muita força na ponta, especialmente nos interiores do nosso Brasil. Mas, como você disse, estamos nos agrupando, estamos nos organizando e vamos sim, temos 32 votos que já pode fazer um grande barulho, alertar a sociedade brasileira e também reunir o número de assinaturas para que Rodrigo Pacheco, por exemplo, possa optar, né, por alguma investigação, uma CPI, enfim. Temos aí diversas ferramentas. O parlamento, seja Câmara, seja Senado, melhorou, temos muitas renovações e eu creio que esse parlamento, Silvio, apesar de termos ontem perdido o Senado, que foi uma decepção para a grande maioria de nós contávamos 45 votos, né, nas internas, vai dar muitas boas notícias, vai ser uma oposição que vai realmente honrar praticamente metade da população brasileira que não votaram na chapa Lula-Alckmin. E nós conversamos ao vivo com o senador Jorge Seife, de Santa Catarina. Senador, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa Oeste Sem Filtro, meu conterrâneo também, catarinense, e até uma próxima.
Muito obrigado pela oportunidade, Paula. Um abraço, Augusto. Um abraço, Navarro, Ana Paula Henkel, Cris Grêmio. Muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. E a jornalista Glória Maria morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 73 anos, por complicações causadas por um câncer no cérebro. Em 2019, ela foi diagnosticada com câncer de pulmão. Depois, sofreu metástase no cérebro e passou a não responder mais aos tratamentos. Filha de um alfaiate e de uma dona de casa, Glória foi pioneira no jornalismo brasileiro. Foi a repórter a entrar no ar ao vivo na primeira matéria em cores do Jornal Nacional em 1977. A jornalista viajou para mais de 100 países em todos os continentes, entrevistou inúmeros políticos e artistas, entre eles o ex-presidente americano Jimmy Carter e os cantores Michael Jackson e Madonna. Glória Maria cobriu a Guerra das Malvinas, a invasão da Embaixada Brasileira do Peru por um grupo terrorista, os Jogos Olímpicos de Atlanta e a Copa do Mundo na França. Silvio Navarro, um dia triste para o jornalismo brasileiro. Pois é, Paulo. Por tudo isso que você acabou de dizer, né, não tem como não prestar uma homenagem à Glória Maria. Eu, particularmente, era fã dela e me recordo de duas grandes entrevistas que ela deu recentemente, 5 anos mais ou menos, uma para o Bruno Meyer, na Veja, que era nosso colunista aqui na Oeste hoje em dia, e outra para Joyce Pascovitch. Eu vou ler um rápido trecho aqui que eu separei e a gente publicou, aliás, no site da Revista Oeste. Se quiser mais informações, está lá no nosso site agora. Numa entrevista para Joyce, ela falou o seguinte, ela falava sobre o politicamente correto. E ela dizia assim, eu acho tudo isso um saco. Por exemplo, hoje tudo é racismo, tudo é preconceito. Eu, até hoje na TV, tenho meus câmeras antigos, os técnicos que estão comigo há 40 anos, todos me chamam de neguinha. Eu nunca me ofendi, nunca me senti discriminada, me chamam de uma maneira amorosa, carinhosa, está chato. E também depois fala, olha, a paquera, pelo amor de Deus, estou cansada desse negócio, os homens estão com medo. Eu quero ser paquerada ainda, gente, eu estou viva, mas existe uma cultura hoje do não pode e nós, mulheres, sabemos bem fazer a diferença de uma paquera para o assédio e um abuso sexual. Também, agora, ao Bruno Meyer, na Veja, ela falava sobre a questão da idade e das redes sociais, também 2 trechos muito rápido. Primeiro ela diz, de repente com as redes sociais você só pode dizer o que agrada a certas pessoas. Nada mais atual, né? Veja você. Não sei viver assim, meu amor. Não serei a boazinha só porque algumas pessoas querem. Não tem sentido nessa altura da vida seguir a manada porque isso é legal. Ela falava sobre as redes sociais e sobre a idade, né? Que ela foi uma grande mística, qual era a idade da Glória Maria. Ela falou sobre o tempo e ela disse o seguinte, eu tenho uma teoria de que quando você fala muito em idade e no tempo, você atrai o tempo contra você. Para evitar esse problema, eu esqueço que ele existe. Não fiz plástica, nunca coloquei botox, nunca entrei numa academia, faço pilates há 20 anos e sigo as orientações da nutricionista e da dermatologista. Tenho muita coisa para me ocupar, como a educação das minhas filhas. Você acha que eu vou me preocupar com o tempo? Glória Maria. Grande resumo. Essas frases são a cara da Glória Maria, né? Uma grande jornalista, uma mulher corajosa, viveu uma grande vida, tá? Então, Glória Maria, um beijo e uma lágrima. Cris Grêmio quer comentar? Glória Maria sempre foi uma grande contadora de histórias, né? Referência, né? Eu que fiz carreira em televisão, trabalhei 23 anos como repórter de TV, a gente sempre teve como referência justamente por essa habilidade que ela tinha de contar a história de uma forma muito coloquial, porque o jornalismo de TV tem isso, né? Mas muitos jornalistas de TV até hoje ficam presos a uma fórmula que passa para o telespectador uma ideia de padrão, então fica todo mundo muito igual, aquela coisa pasteurizada, e ela não. Ela conversava com os entrevistados e conversava com quem estava do outro lado da tela, então sempre vai ser uma referência. Eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que foi a primeira negra na televisão brasileira também. Teve esse ineditismo aí de participar da primeira transmissão em cores, mas eu acho que foi também a primeira negra e numa época em que havia poucas jornalistas mulheres, né? Hoje em dia a televisão, as redações todas, né? Rádio, TV, jornal, todas com muito mais mulheres do que homens, as mulheres invadiram todas as áreas, mas o jornalismo em especial, as mulheres são, por natureza, muito comunicadoras, e a Glória foi uma pioneira também nisso. Então, vou fazer como Augusto, um beijo, muita gratidão e uma lágrima. Ana Paula Henkel.
Pois é, Paula, eu tive a honra de ser entrevistada pela Glória Maria algumas vezes no esporte, em Olimpíadas também, mas foi através de uma amiga uma vizinha que eu tinha no Rio de Janeiro, uma das melhores amigas da minha vizinha era a Glória Maria, e foi através dessa vizinha que eu conheci uma Glória Maria espetacular, carinhosa, que adorava uma resenha, uma prosa. Inclusive, tem um creme caseiro que ela ensinou para a gente ali, mistura isso, mistura vitamina isso, vitamina aquilo, e sua pele vai ficar maravilhosa. E ela sempre foi maravilhosa. Esse creme caseiro eu uso até hoje, Paula. Uma mulher que dispensou, né, o vitimismo, o politicamente correto, uma mulher linda por dentro e por fora, independente, aquela que aqui nos Estados Unidos a gente chama de go-getter. Ela vai, conquista, ela não espera. E isso, essa entrevista que o Silvio contou para a gente aqui, é uma realidade muito triste, porque eu tenho um filho e hoje ele comenta exatamente isso que a Glória Maria já nos avisava. Eu tenho medo de paquerar, eu tenho medo de falar que a menina é bonita, eu tenho medo de mandar flores ou mandar uma mensagem respeitosa. E a Glória já avisava, né? A Glória Maria já avisava, esse politicamente correto é um saco, eu quero ser paquerada, com respeito. Assédio a gente sabe o que é, assédio machuca, assédio fere, mas a paquera, ela é essencial para uma sociedade saudável, e a Glória Maria deixa um exemplo aí de independência intelectual e feminina. Sigo o mestre Augusto. Um beijo e uma lágrima, Glória. Vai com Deus. Um beijo, Glória Maria. Minha admiração, essa grande jornalista que nos deixou hoje. E agora, 19h31, e termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Quero começar me despedindo da nossa convidada de hoje, Cris Grêmio. Aproveito já para fazer o convite, que logo mais você está de volta aqui para o Estúdio Oeste, né, Cris? Isso, jornada dupla hoje com o Silvio. Logo mais 8h30 estaremos no Estúdio Oeste comentando também a capa da revista Oeste, né? O Silvio é craque para anunciar aí que o Estúdio Oeste existe para trazer de surpresa para quem assiste ali de antemão a capa da revista. Muito obrigada, viu, pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Beijo para Augusto, Ana Paula, Silvio, até logo mais. Um beijo, Paula, e um beijo para cada um de vocês que está na nossa audiência. Silvio Navarro aqui no aquecimento para logo mais, Estúdio Oeste, 8h30. É isso aí, a Cris já anunciou, já fez o convite, eu reafirmo, 8h30 estaremos aqui apresentando não só a capa, mas também os artigos, os principais destaques da edição da Revista Oeste que está no forno. Para lá que eu vou, então um até logo para você que está nos assistindo. Um abraço, mestre Augusto Nunes, um beijo para você, Paula Leal, um beijo para a craque Ana Paula Henkel e até já, Cris. Boa noite, Ana. Depois eu quero a receitinha desse creme que eu fiquei curiosa, hein, para saber. Eu passo. Tem um vídeo dela contando e quando esse vídeo viralizou, eu olhei, assisti e viralizou essa semana. Eu vi também, falei, esse creme eu já tinha escutado a receita da própria boca da Glória Maria. Que mulher espetacular, inspiradora. E acho que faz muito bem a gente visitar os vídeos da Glória esses 2 dias. É uma mulher que vai inspirar muitas pessoas, não apenas mulheres, mas pessoas. Obrigada por mais uma condução, Paula, craque, Silvio Navarro e Cris. Estarei na plateia, na audiência, assistindo vocês. Mestre Augusto Nunes, um beijo. E para a nossa audiência maravilhosa, boa noite e até amanhã. Mestre Augusto, boa noite. Encerrou mais um programa. Também vou para a plateia. Meus queridos parceiros, Silvio, Paula, Ana, Cris, e boa noite a vocês que nos acompanham até agora. Para você, então, lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal do Rumble. Rumble se escreve R-U-M-B-L-E. Deixar aqui o seu comentário, o seu like. E lembrando mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste.
Toda semana, uma nova edição é publicada no nosso site revistaoeste.com. Lembrando que nós não aceitamos publicidade estatal e é o valor da sua assinatura que financia os projetos aqui da Revista Oeste. E logo mais, 8h30 da noite, acompanhe aqui no canal o Estúdio Oeste com Silvio Navarro. Uma boa noite e até amanhã.